Conforme vocês veem no vídeo, eu vou fazer primeiro a apresentação dos tópicos que iremos falar cá e posteriormente vou fazer a minha apresentação. Então, vou partilhar a minha tela para mostrar o que é que faremos hoje. Ok. Em caso de qualquer dificuldade, peço para que possam dizer, para que todos estejamos alinhados, para que ninguém fique para trás. A ideia é aprendermos todos, né? Então, não seria benéfico uns irem para frente e os outros ficarem para trás com dificuldades. Então, se tiverem a ter dificuldades em ver a apresentação, peço para informarem. Conseguem todos ver a apresentação? Cadastrado, sim. Eu também consigo ver. Muito bem. Então, neste slide vou falar, né? Conforme vocês veem, dos tópicos da nossa videoaula de hoje. Então, começaremos com a apresentação do orientador, nesse caso eu. Saltaremos para a apresentação dos formandos, nesse caso os outros que estão do outro lado. Fazemos a apresentação do Kobo Toolbox, nesse caso a parte teórica, por que usar, como usar. Então, depois vou demonstrar como é que se faz a abertura de uma conta no Kobo Toolbox e, por fim, deixarei uma tarefa para vocês, que é a criação de uma conta individual, nesse caso. Vão fazer depois da sessão da aula, ou amanhã, se de manhã, mas às 18 vamos discutir um pouco para saber se conseguiram criar essas contas. Então, fiquem atentos e vou começar com a apresentação do orientador. Não sei se há alguma objeção. Conseguem me ouvir, né? Conseguimos, parece que estamos alinhados. Estamos alinhados. Perfeitamente, perfeitamente. Muito bem. Conseguem ver todos a apresentação? Sim, sim. Ok, muito bem. Então, conforme o Abdul dizia, meu nome é José Luiz Martins, mas muitas pessoas me chamam pelo apelido, nesse caso Martins. Então, fiquem à vontade para me chamar assim também. E desde já, Sabel, peço para desligar o micro, desculpa. Então, vou fazer a apresentação do meu perfil. Então, eu sou formado, eu fiz a licenciatura em Estatística na Universidade Eduardo Mondlane. Tenho já 4 anos né, 4 anos de experiência como analista de dados e como oficial de monitoria e avaliação. Então, comecei a trabalhar numa consultoria, onde tive a oportunidade de trabalhar com diversos projetos e diferentes. Então, uma das coisas que um bom oficial de monitoria e avaliação deve ter é se adaptar. Então, na verdade, não vão aparecer, não vão aparecer projetos iguais. Cada projeto tem sua dificuldade. Então, é nosso trabalho, é o nosso dever de se adaptar a essas coisas, às mudanças, né? Então, conforme eu dizia, tenho experiência como analista de dados e
oficial de monitoria e avaliação. Como analista de dados, eu fazia a limpeza das bases de dados, as análises e a elaboração do próprio relatório. Como oficial de monitoria e avaliação, faço treinamento de inquiridores no uso de tecnologia móveis, nesse caso, conforme estou a fazer convosco, esse treinamento. Faço a configuração do questionário no sistema, que vocês também terão a oportunidade de fazer. Faço a supervisão da equipe de inquiridores nesse processo de coleta de dados e, entre outros, já conduzi, não vou dizer vários, porque é um pouco extenso, mas já conduzi muitos estudos de mercado. Aqui estudos de satisfação, estudos de necessidade. Então, estou um pouco habituado. Então, esses são os treinamentos que eu já estava a dizer, que é treinamento de inquiridores e o uso de sistemas ou ferramentas para coletas de dados. E estes são os meus contactos, que é para tirar-se alguma dúvida. E é isto. Essa é a minha breve apresentação em relação a quem sou eu. Não sei se tem alguma dúvida ou podemos prosseguir. Muito obrigado, Zé Martins. Eu cá deste lado estarei a moderar a sessão e prezados estejam à vontade. E a palavra depois passa para vós. Não sei qual é a ordem que podemos usar nas apresentações. E Luís Martins pode facultar esse processo de apresentações. Ok. Como eu já me apresentei, né? E vou seguir a lista que eu tenho aqui. Vou seguir a lista, vou chamar, a pessoa vai dizer o nome, vai dizer qual é a sua ocupação e de onde é. Então, vou começar com o Maudi. Maudi? Opa. Maudi? Boa noite. Boa noite, boa noite. Consigo me ouvir muito bem. Sim, sim. Eu chamo-me Maudi Simão Muxanga, sou natural da província de Inhambane, sou formado em técnico de medicina preventiva e saneamento do meio, igualmente sou formado em saúde pública. Neste momento não estou a trabalhar, apenas estou à busca de oportunidades, não tenho um emprego agora. Bom, com a formação eu espero que possa aprender muito sobre análise de dados, que possa usar no meu dia a dia e possa aumentar aquilo que é o meu currículo para poder obter mais oportunidades no mercado de emprego. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou seguir para a Tessina, é a segunda da lista, vai dizer teu nome, ocupação e é isso. De onde é proveniente de onde? Tessina? Alô? Tessina? Ok. Enquanto a Tessina se prepara, podemos saltar para Fátima. Fátima? Sim. Boa noite. Boa noite. Eu sou Fátima Adam Nata.
Sou atualmente residente em Nampula, mas não sou de Nampula. Estou a trabalhar como oficial provincial de monitoria e avaliação do projeto PIN e sou formada em psicologia. Obrigada. Então, vocês são batuteiros. Mostraram vossas caras também. Queremos vos ver, queremos vos conhecer. Então, Ok. É verdade, é Espero que verdade. estejam a ver. Não sei se estão a ver. está visível. Perfeito, estamos a ver. Estamos. Ok, obrigada. Obrigado. Vamos passar para o Lázaro. Lázaro Salim. Ok. O Lázaro está a pedir para entrar. Deixa eu ver. Então, Lázaro. Lázaro Salim, está conosco? Opa. Ok, enquanto o Lázaro se prepara, vamos para Nilton. Boa noite, chamo-me Nilton Maurício, sou natural de Nampula, sou estudante da Universidade Católica de Moçambique, sou finalista e faço curso de desenvolvimento comunitário e serviço social. Obrigado. Muito obrigado. Vamos para o Sabel. Sabel, né? Sabel da Luz. Sim, boa noite, mas uma vez, embora tenha entrado tarde, Ok. Vai dizer o seu nome, de onde é, profissão, ocupação. bem, eu sou Sabela Luz Verlap, sou técnico médio agropecuário, licenciado em Economia e Gestão Empresarial pela UBS, Honolulu Business School. Sou de Nampula e vivo em Nampula. Atualmente fui convidado para ser gestor de projetos, de um projeto ligado à CCN, que vai fazer um trabalho com o PMA. Então, senti uma necessidade de aumentar um pouco o know-how em relação à questão que estamos a tratar aqui nesta reunião. E é basicamente isso. Muito obrigado. Tá certo, obrigado. Só não mostrou a cara, né? Acredito que ainda teremos oportunidade. Ok. Vamos para o Felizardo. Felizardo. Opa. Felizardo está conosco? Ok. Sim, estamos juntos, Muito bom. formadores. Uhum. Bom, eu sou Felizardo Casimiro, resido na província da Zambésia, concretamente o distrito de Alto Mologo. Sou formado em Geografia pela Universidade Católica, mestrado em Gestão de Desenvolvimento e doutorando em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Em termos de expectativa, bom, primeiro é a mesma ansiedade de ter noções básicas e um domínio em matéria de coleta e análise de dados. E formar também uma nova família neste grupo e Opa, obrigado. encontrar alguma oportunidade dentro deste grupo. Né? Tá certo. Acho que fechamos com Boana. Boa noite, eu sou
Bom, me chamam de Buana Tumani, sou natural da ilha de Moçambique, residente em Maputo, sou licenciado em Economia e Desenvolvimento Local. Atualmente estou a trabalhar na aldeia de crianças SOS, sou gestor de projetos. E muito obrigado. Obrigado. Tecino, está conosco? Tecino? Opa. E o Lázaro, já conseguiu entrar? Ok, tá certo. Foram feitas as apresentações. Sim. Tecino? Boa noite, colegas. Boa noite. Chamo-me Tecina. Sou Boa noite, estudante finalista. Tecina. Sim, eu ia para a apresentação, né? É que Slide para. Sim, sim. Terão acesso com Sim, sim. introdução, claro, do senhor Abdul, né? Sim, sim. Então, a princípio terão sim, porque já havíamos acordado que no final da apresentação íamos dar o slide, que era Uhum. possíveis problemas de internet, então para que a pessoa possa ler e não ficar para trás, conforme disse no início. Ninguém fica para trás. Sim, sim. Ok, obrigado. Ok. Não sei se conseguem ver todos. Sim, sim. Sim. Obrigado. Sim, 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 sim. Ok. Então, o que é isso de Kobo Toolbox? Então, Kobo Toolbox é uma ferramenta para coleta de dados, mas não só para coleta de dados, mas como sim. So, desculpa, ok. É uma ferramenta para coleta de dados, mas não só faz a coleta de dados, mas também como faz uma pré-visualização. Nesse caso, faz as análises de dados para podermos ver em tempo real o que está a acontecer com os nossos dados. Então, conforme eu estava a dizer, faz a coleta de dados e aqui, na verdade, os inquiridores, né, ou os digitadores, odeiam um pouco essa ferramenta, porque aqui já não há aquilo de usar o papel. Nesse caso, já não se precisa de papel para depois digitalizar e termos a base de dados. O Kobo Toolbox, no momento da coleta de dados, ele faz o agrupamento ou cria a base de dados. Então, é tudo em tempo real. Coletou, ele já armazena na base de dados, faz o relatório em tempo real, conforme eu dizia. Nesse caso, que responderam 3 pessoas, ele já sabe, 3 pessoas responderam e faz o resumo das respostas das pessoas. Então, com o tempo, não sei, nossa paciência foi, foi baixando, foi acabando, né? Então, as pessoas querem coisas imediatas. E com papel, particularmente, levava-se muito tempo a inquirir, porque tinha que se escrever, para depois de escrever, tinha que se digitar, e depois é que se fazia a
fazia as análises de dados. Então, o Kobo Toolbox é uma das ferramentas que vem dinamizar as coisas. Coletou a informação, criou a base de dados, já tens uma previsualização do que está a acontecer com os dados. Então, quais são as vantagens do Kobo Toolbox? Acho que a que mais agrada nisso é que ele é gratuito. Qualquer pessoa pode ter acesso. É gratuito, não se paga nada. Tens acesso remoto. Acesso remoto que estamos a dizer que estás no campo e não tens internet, não vais parar de inquirir porque não tem internet. Ele aceita tanto offline como online. É simples. Na verdade, acho que é uma das ferramentas mais fáceis de usar. E pode-se usar, conforme você vê, em qualquer sítio do mundo. Para além disso, podem usar muitas pessoas. Não é para cada inquiridor tenha que ter o seu próprio Kobo. Não. Tens o oficial de monitoria e avaliação como responsável do Kobo e tens muitos inquiridores. Todos vão ter essa chance ou vão poder inquirir e as respostas caem para o oficial de monitoria ou para o gestor do Kobo Toolbox. Então, e como é que funciona? Essa é uma estrutura simples do que o Kobo faz. Crias o formulário no Kobo, fazes a coleta e ele já te dá as análises de dados. Para além disso, quando estás a criar os formulários, nesse caso, quando estás a programar o questionário no Kobo Toolbox, tens algumas perguntas na biblioteca que podes usar. Então, entraste, procuras temas relacionados e puxas da biblioteca. Então, ele tem personalização avançada. Tem os saltos lógicos, os saltos de colunas. Isso vamos poder ver lá mais em frente. Vocês vão ser capazes de fazer sem nenhuma dificuldade. Então, na coleta de dados, o que eu estava a dizer, tem uma pessoa responsável pelo Kobo e tem múltiplos dispositivos. Nesse caso, estamos a dizer, eu sou responsável do Kobo no momento. Vocês, como formandos, querem ir ao campo para inquirir. O Kobo aceita que eu partilhe o meu questionário, vocês, como respondentes ou como inquiridores, saiam para o campo e inquiram as pessoas e as respostas caem todas para mim, independentemente do número de inquiridores. Estamos a dizer, temos 500 inquiridores, as respostas todas vão cair para mim. Então, é tranquilo e é seguro. A segurança que se fala aqui é que os dados são criptografados e mantém a privacidade. Nesse caso, se eu tenho acesso, eu posso limitar o acesso para o Maúd, por exemplo. Eu posso limitar que ele só vai responder ao questionário ou ele vai visualizar as respostas das pessoas que responderam. Até posso dar acesso total, ele mexer o questionário, mexer na base de dados. Então, é mais nesse sentido. Com a coleta de dados no papel, corremos muito risco. Primeiro é a dificuldade da caligrafia. Se a pessoa que foi inquirir não é a mesma que digita, eu acredito que sempre haverá uma discrepância ou alguma coisa que não está correta. Então, com o Kobo que já vem com respostas pré-definidas, tem respostas abertas. Então, a pessoa digita e você ainda no campo pode conseguir consertar, porque ele é remoto, é tudo em tempo real. Digitou, viste que o digitador colocou mal a resposta, tens como editar na hora, para evitar constrangimentos futuros. Então, nas análises de dados, tens como visualizar em tempo real o que já está respondido ou o resumo que o Kobo te dá. Ele já te diz que foram tantos respondentes, divide por sexo, se tiver essa questão lá, e podes exportar.
para além de só veres no Kobo, podes tirar para o Excel. Tiras para o Excel, especialmente eu gosto dos gráficos do Excel. Acho que são uns gráficos muito bonitos. Então, eu sempre faço o inquérito com o Kobo, mas depois exporto a base de dados para o Excel e faço os gráficos lá. Então, e tens o relatório, conforme de criar relatórios automatizados. É na hora, clicou, já está, já tens o relatório, podes imprimir ou podes salvar como PDF. Isso porque se eu sou uma pessoa que procurou o oficial de monitoria, claro que eu vou pagar pelos serviços dele. Eu quero ser mantido informado. Ok, chegou, ele já foi inquirir. No final do dia, eu gostaria de ter um resumo de como é que foi o campo, para não só serem palavras, tipo, correu tudo bem, tivemos dificuldade, só conseguimos 5. Mas ok, o que esses 5 disseram? Com o papel não é possível, terás que pegar o papel e ler cada papel. No Kobo não. Chegaste no final do dia, já tens o resumo. Já sabes o que os respondentes disseram, já vês mais ou menos qual é a tendência das respostas. Eu acho que é mais eficiente. E a pessoa que te contratou, acredito que fique mais confiante sabendo que, ok, no dia de ontem, 5 pessoas diziam que preferiam maçã. Dia seguinte, apareceram mais 10 que diziam não preferem banana. Então, tem essa dinâmica de reportares diariamente ou de forma frequente, sem precisar esperar muito tempo. Na verdade, já não gostamos de esperar. Então, o Kobo facilita muito essa parte da análise dos dados. E vou entrar, não sei se até agora tem alguma dúvida, alguma coisa por acrescentar ou... Sim, sim. Sim? Sim, sim. Noto que o Kobo é uma boa ferramenta. Eu aqui estava a olhar também, estava ouvindo as vantagens, também fui vendo as desvantagens. E achei aqui uma desvantagem em relação à coleta de dados usando o Kobo. Uma vez que estamos a usar dispositivos móveis, como, por exemplo, smartphone, o tablet, podemos encontrar aqui uma desvantagem nos dias de hoje, aquilo que são furtos, ué? Imaginemos que no campo o inquiridor ele é furtado esse aparelho, ele de certa forma perde aquele aparelho de trabalho, mas aqui encontramos uma desvantagem, uma vez que a coleta e análise é feita, vamos lá dizer, de forma remota, não é? Assim que aqui não existe aquela possibilidade de se perder informações durante esse processo por uma eventual perca do aparelho ou furto. Relativamente a esse aspecto, que eu poderia também olhar aqui como uma observação, e também alguém aí, caso tenha visto alguma, também pode também partilhar. E não sei, Ilustre Martins, se meu raciocínio também, se algum momento não estou equivocado. Não está equivocado. Posso responder antes de passarmos para os tópicos, né? Quando eu falava da limitação do acesso, eu sou o responsável pelo Kobo. Dou acesso a ter as perguntas. O inquiridor não vai ter o acesso às análises. Ele só vai ter acesso às questões. Nesse caso, ok, foste ao campo, inquiriste, submeteste, a resposta já está comigo. Você, como inquiridor, já não vê a resposta, o inquérito preenchido. Você só tem o acesso ao link que dá acesso às questões, né? Questionaste, respondeste, submeteste para mim. Já não tens acesso a editar aquelas respostas. Eu, como o responsável do Kobo,
é que tem um único acesso. É por isso que se dá acesso limitado aos inquiridores. Não sei se estou Bom, dentro. muito bom, muito bom, muito bom. Tá ótimo. Mais alguma questão? Estamos juntos? Sim, estamos. Ok, Eu queria dar o meu input em relação à questão da desvantagem ok. que o colega Abdullah aí colocou, os dispositivos nós usamos o celular ou o tablet para facilitar o processo de recolha de dados no campo, mas a empresa tem que ter uma plataforma onde pode desaguar ou depositar aquela informação. O dispositivo facilita o processo de recolha de dados. Como o facilitador disse inicialmente, estamos na era de digitalização, em vez de escrever, depois ir digitar. Então, nós fazemos a digitação diretamente no campo. Mas a empresa onde o colega estiver a trabalhar tem que ter um banco de dados onde pode lançar esta informação. Se porventura perder o seu dispositivo, o seu tablet, podes continuar a ir ao campo a recolher a informação, mas tu não podes só se limitar especificamente com o tablet na recolha de informação do grupo-alvo. É preciso que a empresa crie mecanismos, crie uma plataforma mais abrangente e podemos trabalhar no escritório. Pelo menos a experiência que eu tenho com as plataformas que estamos a usar, nós chamamos Program Database. Então, vamos ao campo recolher, lançamos a informação no Program Database e a informação já final está lá. Claro que o ladrão, quando levar o tablet, certamente vamos perder aquela informação, mas não vai ter toda a informação do grupo-alvo. Imagine, nós estamos a trabalhar com uma amostra de 100, e o inquiridor, logicamente, pode não ele introduzir sozinho, por isso teremos muitos oficiais numa organização a recolher a informação de vista. Ok, over to you. Estamos juntos? Ok, só para confirmação, vou pedir um por um, mas seja para dizer está tudo bem ou qual é a dúvida. Vou começar do. Epa, o Maud será sempre o primeiro, epa. Aqui na lista está como o primeiro. Maud, estamos juntos? Até agora Sim, estamos sim, sim, sim. compreendidos? Sim, sim, estamos juntos, estou a Estamos acompanhar juntos, né? tudo. Ok. Sim, sim, A ideia é entrar também, né? sim. Ok, tá certo. Se viesse alguém e dissesse usa o copo, aceitarias? Consoante a explicação que já ouviu até aqui. É Sim, confiança. sim, até por acaso já usei uma ferramenta idêntica a, ao Kobo. O de capa, ok. Sim, o DK Collect, sim, exatamente. Ok. Sim. Ok, obrigado, mano. Uhum. Tecina, Sim. estamos juntos? Tá, estamos juntos. Ok, tá certo. Fátima,
Estamos juntos. Ok. Lázaro, Salim. Lázaro. Nilton. Sim, estamos juntos, estamos Estamos juntos. juntos, né? Não há Sim. nenhuma dúvida até então. Não. Ok. Sabel. Estamos juntos, também estou a acompanhar, porque então ainda não tenho nenhuma dúvida, acredito que está sendo um pouco mais claro. Obrigado. Tá bem. Felizardo. Bom, estamos juntos, porém, eu quero me juntar aos colegas que me antecederam em relação às inquietações. Ok. Se bem que percebi é que durante a explicação o formador dizia que o inquiridor, no ato de lançamento de dado, ele não tem a possibilidade de fazer a retificação. Não sei se estou equivocado, se é assim bem que percebi. A minha questão eu posso dar o caso em que o inquiridor tenha, por exemplo, pode querer fazer uma pergunta simples, quantos anos tem, e a pessoa diz 28, depois o inquiridor acaba falhando para 28, de 28 para querer escrever 25, 28. Como é que se faz essa alteração? Ou ao longo mesmo da conversa com a pessoa que está sendo inquirida, pode dar uma dada informação, mas depois lembrar que a informação não está correta. E será que o sistema permite a alteração? Ou seja, tendo em vista essa dificuldade que o inquiridor tem, que ele não tem a facilidade de fazer a correção, e como é que isso funciona? Como é que se faz o alinhamento da informação? Ok, muito bem. Para solucionar esses casos de, né, troca de resposta ou essa falha na resposta, tem uma opção, tanto quando usas como link ou quando usas com o Kobo Collect, a opção te dá para gravar como rascunho. Antes da submissão, gravas como rascunho, o Kobo acumula este questionário, acumula o questionário, pode saltar para o outro e antes da submissão, verifica se todos os campos estão preenchidos. Aí as questões não é clicou e já não tens como trocar, não. Clicaste, viste que algo não está bem, podes voltar, mas isto antes da submissão, antes da resposta cair para mim como gestor do Kobo. Não sei se responde, se está claro. Sim. Tá. Está claro, está claro. Muito obrigado. Tá. Teremos chance de ver, acredito que amanhã vou desenvolver um questionário que vocês mesmos é que vão responder e eu vou mostrar como é que as respostas vêm até mim. Então, posso continuar, né? Sim, pode. Pode ser. Sim. Ok, obrigado. Então, eu vou entrar para mais ou menos o que vamos aprender no Kobo Toolbox, ou nesta formação. Então, a primeira coisa que vamos aprender é a configuração de uma conta. Conforme eu disse, é gratuito, é multiusuário, quer dizer que eu, como gestor do Kobo, posso convidar a Maud para ver as respostas que foram entrando, posso dar acesso para Maud editar algumas respostas. Isso depende de mim como gestor do Kobo Toolbox. Eu como gestor, normalmente não dou o acesso às pessoas editarem o questionário. No máximo dos máximos, eu dou aos meus gestores ou aos meus superiores que eles vejam as respostas. Isso mais por segurança. Se eu dou para alguém editar, pode entrar, clicar sem querer e mudar uma informação
que depois vai prejudicar a credibilidade das informações. Então, eu dou para que eles vejam que as respostas estão a cair, vejam qual é o resumo, mas não tenham esse acesso à edição das respostas. Depois de criação da conta, vamos criar um formulário, uma estrutura básica, um formulário de pequenas questões que vamos fazer juntos, ou posso fazer eu. Não, vamos fazer juntos, que é para vocês poderem acompanhar, darem uma opinião. Podemos adicionar fotos, vídeos, áudios. São coisas que vamos ver. E antes da disponibilização deste questionário, tens uma opção de teste do formulário. Podes testar se dentro do formulário está tudo ok, antes da sua submissão. Então, essa é a parte da criação de um formulário. E que tipos de pergunta é que podemos colocar? Todo tipo de pergunta que pode imaginar. As perguntas de múltipla escolha ou de seleção única, a escala de Likert. Não sei se todos estão dentro do que é a escala de Likert. Estamos? Não, Pelo menos é um termo novo para alguns de nós. Sim. Sim. Tá certo. Escala de Likert. Vocês alguma vez já participaram, por exemplo, num estudo de satisfação, ok? Aquelas questões de 1 a 5, que nota das, por exemplo, a STV, passa a publicidade. Então, tem aqueles números, 1 significa mal, aquilo chama-se uma escala de Likert. De 1 a 5, por exemplo. Normalmente é de 1 a 5, 1 a 7. Ou 1 a 3. Então, por exemplo, eu poderia vos fazer uma questão de 1 a 3. Que notas darias à apresentação do formador? Onde eu diria que 1 significa mal, 2 significa médio e 3 significa muito bom. Então, esse 1, 2, 3 é uma escala de Likert. Deu para ficar? Deu para entender? Exato. Eu desse lado deu para entender. Deu. Exato. Outros, acho que algum de nós recorremos a alguns casos da Vodacom aí de satisfação do cliente. Só por curiosidade, depois vou acrescentar essa questão só para ver se entenderam de verdade. Temos o preenchimento livre, por exemplo, para questões, depois de um questionário, eles perguntam o que mais gostarias de adicionar ou o que gostarias de dizer à Vodacom para melhorar os seus serviços. Ali é um momento livre do respondente expressar os seus sentimentos. Então, tem essa opção de preenchimento livre. Escreveres ou gravares o sentimento do respondente. E temos a associação de imagem. Colocares uma imagem para a pessoa, né, entender melhor. Então, vamos explorar esses tipos de perguntas. E temos lógica de ramificação. Lógica de ramificação, por exemplo, para os saltos condicionais. Nos saltos condicionais, vamos dizer, por exemplo, estamos a fazer um inquérito e vamos dizer, ok, vamos perguntar se as pessoas têm filhos. Se a pessoa responder que tem filhos, aparece uma segunda pergunta: quantos filhos? Mas se eu digo não tenho filhos, aquela pergunta não vai aparecer. Ok, eu disse que, por exemplo, no papel não tem como saltar. Normalmente escrevem se tiver filhos, não sei o que. Só acaba ficando um questionário muito grande e com espaços em branco, o que acaba prejudicando a nossa qualidade de dados. Então, se me fizeram uma pergunta, tem filhos? Eu digo não. Já não vai aparecer a questão quantos filhos. Então, esses são os saltos lógicos. Tem filtragem lógica. O filtro é mais tipo os critérios, né? Pode acrescentar 2, 3 critérios. Ok, queremos, por exemplo, o nosso grupo alfa. São pessoas que têm filhos, mas
do sexo masculino. Então, perguntaste à pessoa se tem filhos, ele diz sim. Se a pessoa tem filhos, ele diz sim. Não basta só dizer sim, tem que ser do sexo masculino. Então, é mais por aí. O agrupamento são grupos, por exemplo, grupos que já vêm bem divididos. Por exemplo, num questionário, tens a parte da identificação do inquiridor, tens a segunda parte que é a identificação do respondente. Então, esses são grupos. É possível fazer é possível fazer com o Kobo Toolbox. E temos a coleta de dados, conforme eu estava a dizer, pode ser feita de forma offline ou de forma online. E tem mais uma opção que é o código QR, aquele código que normalmente usamos agora. Chegaste, clicaste, mostraste a câmera, ele faz a leitura do código e tens acesso às respostas. E temos a análise dos dados. Nas análises dos dados, vamos aprender a exportar. Vamos exportar para o Excel. Tens a opção de visualizar os resultados. Sim? Temos a opção de visualizar os resultados. O que eu estava a dizer. As pessoas estão a inquirir, você está a ver qual é a tendência das respostas. Se as pessoas estão satisfeitas com um certo serviço. E inserir. No slide anterior, né? Sim, sim. Anterior é este aqui. Este Queria, com base. Sim, não. Mesmo a seguir a este. Este? Não, a seguir para frente. Este? Online. Ok. Sim. Eu queria, com base na sua experiência formador, quais são as vantagens de optar? Quais são as vantagens de optar em uma coleta offline, online e com QR Code? Tá certo. A offline e a online normalmente uso muito mesmo. Vamos supor que queres fazer um estudo numa aldeia onde não tens acesso à internet. Como é que vais fazer? Se estás a usar uma ferramenta que só funciona online. É aí onde o Kobo entra. Aquilo que eu estava a dizer, não tens internet. Aí não tens internet, não tens acesso mesmo, estás numa zona remota. Não tens nenhum acesso, não há energia, sei lá. Chegas no campo, não vais deixar de trabalhar. Chegas, vais inquirir, vais fazer a coleta de dados. Quando estiveres num local com acesso à internet, vais submeter essas respostas. Então, nenhum inquérito é perdido porque não tinha internet. Normalmente, eu gosto de usar o modo offline, porque, primeiro, poupa carga de estar com dados ligados toda hora. Inquiriu, submeteu. Então, o modo offline, eu até posso colocar o telefone no modo voo, para que não consuma quase nenhuma carga. Não vou deixar de inquirir. O Kobo vai coletar essas informações. Então, é mais ou menos essa experiência que eu tenho com o modo online e offline. Não sei se respondeu. Sim, ilustra. Esta coleta online, offline, serve para dispositivos com sistema iOS ou Android? Aqui não há escolha. Não há escolha porque para o iOS podes usar o link que não precisa de nenhum pré-requisito. É um link que te dá acesso ao questionário e a pessoa responde e submete. Não há escolha. Agora, para o Kobo Collect, no iOS, por exemplo, se queres usar o Kobo Collect, não usar o sistema de link, ele tem uma limitação, porque o iOS não tem o Kobo Collect como uma aplicação.
Deixa eu só tentar mostrar como é que é o Kobo Collect. Não sei se conseguem me ver. Conseguem ver o telefone, né? Sim, perfeito. Sim, Sim, então, sim. o Kobo Collect é este aqui. Não tem como uma aplicação para o iOS, mas tem para Android. Mas não deixas de usar o iOS porque não tens o Kobo Collect. Podes usar o link. Ficou? É possível fazer a coleta através do link e não Sim, através do não próprio através do aplicativo aplicativo. Collect. Sim, sim. Exato. Muito obrigado. Então, é mais ou menos isso que vamos aprender em relação ao Kobo. E não sei se tem alguma dúvida ou alguma sugestão, algum acréscimo. Desculpa, Boa noite. Muito boa noite. Uhum. Sim. Queria, bom, durante a desvantagem aí pude acompanhar. Então, como mais uma desvantagem, podemos dizer que o dispositivo tem que ter carga. Não podemos ir ao campo sem que o dispositivo tenha carga. Imagina que durante a coleta de dados no campo, o dispositivo acabe a carga. Então, teríamos que recolher ao papel. Posso acreditar que será assim. Sim. Uhum. Sim, aí Então, tens que ter carga, independentemente, tens que ter carga. sim. Sim, Ok. eu acho que um inquiridor tem que ser uma pessoa planificada. Tudo a gente faz tem que ter um plano. Se você não carrega o teu dispositivo e vai ao campo, não consegue atingir as metas, isso é complicado. Não sei se já ouviu falar gestão baseada em resultados. O colega que falou, já ouviu falar de gestão baseada em resultados? RBM. Sim, já ouvi falar. Então temos que evitar esse tipo de problemas, ir ao campo porque você não coletou toda a informação porque você não carregou o seu dispositivo. Então é preciso planificar e organizar-se bem e aí ir ao campo para evitar esse tipo de transtornos. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. Doutor Juana falou, deu um grande contributo aqui em relação à necessidade de se planificar. O oficial de monitoria e avaliação, um inquiridor, sobre a necessidade de estar organizado, não é? Peço desculpas. Com as saídas, entradas, sim. Tá certo, então. Para abrir uma... Deixa eu só partilhar a tela. Bom, para abrir uma conta no Kobo, é só ir para o navegador, não importa se é o Microsoft Edge ou o Chrome. Então, é só abrir uma nova, né? Investigar, né? Nesse caso. Investigar, pesquisar por Kobo Toolbox. Não sei se estão a acompanhar. Conseguem ver? Sim, estamos. Sim. Ok, então é só pesquisar o Kobo Toolbox, conforme vem aqui, e clicar no primeiro link. Nesse caso, é o kobotoolbox.org. Então, isso vai levar para o site oficial do Kobo.
ele vai para o site oficial do Kobo. Então, pode estar em português ou em inglês, mas normalmente ele vem em inglês. Então, temos esta opção, Create an Account. Conseguem ver todos, né? Sim, sim. Ok, então é só Sim, clicar aqui. conseguimos ver. Ao clicar, ele dá essas duas opções, para quem já tem conta e para quem quer criar uma conta nova. Então, nós como que queremos criar uma conta nova, ao clicar, ele te leva para a pasta da criação da conta. Opa, já tem alguns dos meus dados, então é só preencher, não tem muita magia, né? É só preencher o teu nome, uma organização, preencher o nome do utilizador, o e-mail, o setor, o país, o gênero, criar uma palavra-passe. Temos esta barra. Esta barra indica se a palavra-passe é forte ou deve ser melhorada. Então, se a palavra-passe que nós escolhermos for forte, ele dá essa informação. Password strength. Então, quer dizer que a palavra-passe é forte e criar conta. Não vou fazer para vocês terem a oportunidade de experimentar sozinhos, mas é só seguir esses passos. Investigar o Kobo Toolbox. No Kobo Toolbox, ir para o primeiro link, que é o kobotoolbox.org. Clicar no link, criar uma conta e criar uma conta. Então, ele te leva para esta página. Não sei se está tudo ok. Bem, Sim, sim. eu gostaria de Ficou saber. claro. Está claro, formador. Obrigado. Então, amanhã não há de vir com dúvidas, né? Não, não. Ok, tá certo, tá certo. Então, amanhã continuamos a nossa aula. Vejo que temos esses sinais de obrigatoriedade, por exemplo, Sim, aqui sim. no campo Todo- de nome da organização, para quem que não está ligado a uma organização, ele tem que inventar. O Kobo considera que os utilizadores ou os gestores do Kobo, o Kobo é mais para projetos humanitários, né? Os projetos humanitários, tipo, entraste no campo, tens dificuldade. Não sei se conseguem ver o background. Se for a ver, isto é uma aldeia. Aqui não vou dizer, não há Sim, sim. civilização, mas ele foi criado especialmente para projetos humanitários, ou é melhor para projetos humanitários. Mas não só para esse uso. Eu fiz minha licenciatura usando o Kobo Toolbox para investigar. Então, muitos dos meus colegas usaram o Kobo Toolbox para fazer os inquéritos, ter uma base de dados, as análises. Então, pode colocar nome da instituição, por exemplo, por acaso de estudantes, pode colocar, não tem problema. Isso ajuda eles na retenção de informação. Por isso é que eles colocam sempre o setor e o país. Eles têm uma espécie de resumo, quem são os maiores utilizadores do Kobo Toolbox. Então, colocam uma organização, pode ser a instituição onde estudou, não sei se está. 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 Ok. Então, opa, para mim, por hoje é tudo. Desculpa, Sim, sim. as minhas questões podem parecer banais, né? Fica à vontade, fica à vontade. A ideia é essa. Há a possibilidade de personalizar a língua. Por exemplo, alguém domina mais. Quer dizer, o inglês é o padrão, né? Sim, sim. O default ele traz logo em inglês, mas
alguém sente mais confortável em trabalhar noutra língua que não é inglês, é possível logo É fazer a possível. alteração da língua. No momento da criação, deixa eu só mostrar algo que estou a trabalhar no momento. Conseguem ver minha tela, né? Sim, conseguimos. Conseguimos, sim, sim. Então, este é um questionário que eu estou a trabalhar agora, que é monitorar a distribuição, né, no ciclone Fred. Então, conforme você vê, ele vem em português. Projeto, adicionar da biblioteca. Então, o Kobo vem em português. Aquela primeira parte vem em inglês, porque o Kobo é internacional, né? Então, conforme vocês vê, o questionário vem em português. Tranquilo, assim. Não sei se respondeu. Vamos. Milton? Eu tenho uma questão. Eu gostaria de saber qual é o limite de contas que nós podemos ter no Kobo. O Nilton tem quantos e-mails? Tenho 2. Podes criar 2 contas. O e-mail tem que ser diferente. Não podes criar muitas contas com o mesmo e-mail. Tá bem, obrigado. Nada. Mais alguma coisa? Abdul, passa a bola para si. Muito obrigado. Penso que o dia de hoje foi positivo, tirando essa parte, fazendo assim uma avaliação preliminar, foi positivo, tirando essas entradas e saídas, mas são questões técnicas, compreensíveis, fazem parte da nossa jornada, quando trabalhamos com ferramentas desta natureza, e pedir aos demais participantes desta edição uma compreensão em relação a esse aspecto e, para terminar, aconselhar ou recomendar que possamos fazer aqui um exercício a partir de casa. Aqui o formador terminou fazendo a apresentação da configuração de conta. Deste lado, fim da sessão, podemos fazer um pequeno treinamento, acessando ali o kobotoolbox.org, visitar, conhecer ela na íntegra, como é que funciona, mergulhar neste novo mar. E é importante conhecer, enquanto vamos tendo a formação, esses pesquisantes, faz parte do trabalho também, se mostrar a publicidade desta plataforma. E os próximos dias procurarmos partilhar aquilo que são as nossas dúvidas que vamos tendo ao longo deste processo. E para terminar, não sei, pesados, podem dar aqui uma breve avaliação deste primeiro dia, deixarem recomendações em torno do que não esteve bem e precisamos melhorar amanhã. Então, assim, de modo a evitar aqui repetitivos. Essa parte, assim, muito breve, para ganharmos o tempo. Há pessoas que estão ainda no local de trabalho, precisam voltar para casa e a uma distância, cada um na sua província, não sabe a situação. Então, eles tenham a bondade, a palavra passa para vocês. Assim, muito breve, prezada Fátima, tem alguma coisa para dizer em relação à recomendação, uma avaliação preliminar, como é que foi este dia? Começa consigo. Ok, obrigada, Abdul. Eu primeiro gostaria só de agradecer, porque, na verdade, nunca tive a oportunidade de
de ver estas funcionalidades todas do COBO. Simplesmente só instruíram como se coleta a informação e enviar. Depois, como é que caía para o Excel, a importação, a análise, só recebíamos o feedback do trabalho que íamos fazendo pelo campo. E eu gostaria que as nossas aulas continuassem neste ritmo, está muito bem, e está muito perceptível também a explicação. E obrigada. Obrigado. Prezado Maudi, tenha bondade, assim muito breve. Boa noite. Boa noite. Em relação à aula de hoje, pude aprender muita coisa e creio que até então não há nenhum problema. Podemos continuar com essa abordagem. Sim, sim. Muito obrigado. Prezada Tessina, tenha bondade. Boa noite mais uma vez. Boa E noite. quanto à modalidade, está a ser muito boa, interessante. E agradecia que os formadores continuassem com a mesma abordagem, né? Está a ser muito perceptível e está a ter uma boa interação, tanto para nós que estamos a aprender e para o formador que está a passar a informação. Obrigada. Muito obrigado. Felizarda, saída e tenha bondade. Boa noite mais uma vez. A aula está a ser muito boa, as expectativas estão a crescer ainda mais. Estou a gostar bastante da metodologia usada, pois está a ser muito perceptível, como bem disseram os colegas. Muito obrigada. Obrigado. Carlos Mafumici. Carlos Mafumici. Para não ser... Sim. Para não ser repetitivo, né? Acho que começamos bem. Na verdade, precisamos dessa linguagem simples que o formador traz e vamos continuar nessa linha, né? Exato. Muito obrigado, prezado. Não sei se... Sim. Não sei se está previsto o envio do material, né, da sessão. Exato. Vamos proceder amanhã o envio do envio deste material amanhã. Igualmente o link também para o colega, por aí vai. E, prezado Isabel, tenha bondade, ilustre. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Exato. Me agradecer pelo meeting, foi bastante produtivo. E foi bom, mas quando o ilustre Martins estava a fazer aí a apresentação de como fazer a abertura de conta, eu estava a fazer um acompanhamento simultâneo também, criando alguma. Exato, muito bom. Mas acredito que tive uma dificuldade no user. Sempre que coloco ele pede para repetir novamente, mas acredito que vou testando até amanhã, acredito que teremos uma solução. De qualquer das formas, muito obrigado. Exato, muito bom, obrigado. Essa é a forma de manter interessado amanhã. É verdade. Acho que amanhã pode iniciar dando treinamento. Prezado Nilton, tenha bondade. Boa noite. Boa noite. Sim. Eu achei a dinâmica da aula muito eficiente, uma vez que eu pude perceber na íntegra, né? Até hoje, né? Sobre essa ferramenta. Eu gostaria que continuasse assim. Muito obrigado. Prezado Felizardo. Bom, muito boa noite. Estava a fazer esforço para não dizer algo. Os colegas quase já falaram um pouco. Mas, se calhar, para sublinhar, agradecer, sobretudo, a forma tão pedagógica que o formador está a moderar esta formação e que continua assim, com essa calma, de forma tão serena. E a semelhança como os colegas também pediram em relação à disponibilidade do material.
não é? Ok. Para aprimoramento. E outro elemento, se calhar, se fizéssemos algum esforço de melhorarmos a própria plataforma, de modo a permanecer por muito tempo, as saídas, entradas, acabam em algum momento sendo um pouco constrangedor. Assim, conseguirmos um mecanismo de como ter, pelo menos, uma. Esse vai bem, entrada e saída. De qualquer modo, a aula está a correr bem, está a correr bem. Muito obrigado. Prezado doutor Buana, tenha bondade, caríssimo. Boa noite. Também, foi uma aula muito eficiente, construtiva, perceptível. Eu espero que amanhã continuemos assim. E, de facto, concordar com o colega Felizardo, a questão de entrada e saída, em algum momento eu me perdi, pensei que é o meu computador, mas foi uma questão generalizada, mas creio que amanhã as coisas podem melhorar em termos da plataforma. E muito obrigado. Posso pedir, colega? Dá meu celular aqui. Aí sempre consigo mesmo. Obrigado pelas contribuições. Obrigado. Sim, ilustre Martins. Vou pedir. E aproveite e fechar também. Me dar o... Tá certo, tá certo. Então, dizia, agradecer pelas contribuições, mas vocês estão a me iludir muito. Então, eu vou fazer um questionário que vocês vão dizer o que pode ser melhorado, vou colocar como questão obrigatória. O que pode ser melhorado e lá para vocês se expressarem de forma muito aberta. Então, coloquem na aula, não é minha, é nossa. Então, se algo não estiver bom, temos que acertar. Então, vou fazer um questionário de avaliação, né? De como é que, apesar de já ter tido um pequeno draft, né? Das dificuldades que é problemas com a plataforma. Então, vou fazer um questionário para vocês serem abertos. Lá não vê nada aparecer o nome de ninguém. Então, vou pedir mesmo que dê essas contribuições e também para aproveitar, treinar esta parte do... A Fátima parece que já tem experiência com o inquérito, né? Só não tem a outra parte, a parte da fábrica, do laboratório. Então, espero mesmo exceder as vossas expectativas e que possam sair daqui bons gestores do Kobo Toolbox. Então, por mim, eu acho que conforme o Abdul disse, vamos fazer o fecho da aula. Já estamos 10 minutos a mais, então não sei se para vocês o horário continua bom ou gostariam de mudar alguma coisa. Então, para não falarem todos, vou começar com o Maud, o number one. Maud, em relação ao horário. Bom, quanto ao horário, não tenho nada a reclamar. Acredito que é um horário bom. Ok, Pelo menos para mim, dá para poder participar. tá bem. Terceiro? Sim, sim. Boa noite mais uma vez. Para mim, quanto ao horário, deveria continuar, porque eu acho que é um horário que muita gente já tem a disponibilidade, né? Ok, tá certo. Obrigado. Fátima? Fátima? Desculpa, não percebi a questão? Em relação ao horário, continuamos com 18, reduzimos? Eu acho que podemos manter 18 horas, porque na verdade eu largo às 17 e tenho que gerir 2 chapas até a casa. Então, pelo menos 18 horas está bem. Tá bem. Lázaro?
Lázaro, acho que já não está. Então vamos para Nilton, em relação ao horário. Bom, em relação ao horário, eu acho que é um bom horário para mim, não sei para os outros. Tá certo. Carlos, o horário. Penso que é um bom horário, podemos manter. Ok. Isso é para que todos possamos participar e, né, ninguém ficar atrás. Então, Isabel, O horário das 18 para mim está tudo bem. ok. Tá certo. Então, muito obrigado pela aula, pela vossa participação e um bom descanso. Antes de descansarem, por favor, criem as contas. Depois vão ao descanso. Então, continuamos amanhã nesse aprendizado. Boa noite.